Olá, pessoal! Diário de uma Guerreira. Eu sou a Priscila e eu sempre faço alguns links das artes marciais com coisas da vida. Cinema, literatura, faço experimentações marciais e nesse programa meu eu falo das minhas experiências e das minhas vivências em dojos de artes marciais. Então vocês são bem-vindos. E eu estou fazendo a série Cine, Artes Marciais e Vida, tá? Porque tem tudo a ver e eu estou trazendo alguns filmes que eu gosto e filmes que me chamam a atenção em alguns pontos e estou fazendo um link com a vida e com as artes marciais, tá? Bom, hoje nós vamos falar de um filme bem diferente dos dois primeiros, né? Que foi o Taxi Driver e o Laranja Mecânica. Nós vamos falar de um filme que marcou nessa linha da ficção científica, que é um filme que eu gosto, mas não é um dos meus filmes prediletos, não, mas é um filme que eu gosto, tá? Nós vamos falar do Blade Runner, tá? É um filme muito marcante. Foi um filme que na época que ele foi lançado, 1982, tá? Ele é do Ridley Scott. Ridley Scott é um diretor muito interessante. Ele inclusive fez um filme que eu amo e que eu vou falar dele. Thelma e Louise. Thelma e Louise é um filme que eu amo, tá? Amo de paixão, adoro, né? Então, o Ridley Scott, ele tem uma pegada meio publicidade, tá? Ele tem uma preocupação grande com o visual, né? Com a parte visual, né? Com os efeitos especiais. Então, o forte dos filmes do Ridley Scott é a parte do visual, dos efeitos especiais. São sempre filmes grandiosos, que tem efeitos, e Blade Runner não podia ser diferente. Foi um filme que na época do lançamento foi um filme muito criticado, tá? As pessoas não gostaram do Blade Runner, mas foi um filme, eu sempre gostei, eu gosto do Blade Runner, tá? Na época eu assisti, na década de 90, e eu assisti há pouco tempo, e o meu olhar tá um pouco diferente pro Blade Runner, tá? Eu vi de uma forma diferente agora, assistindo agora. O interessante é que o Ridley Scott está filmando Blade Runner. Na mente do Ridley Scott é novembro de 2019, gente. Ou seja, foi o ano passado. Então aquele visual foi o que ele imaginou, como ele imaginou que seria o mundo em 2019. Nós estamos em 2020. Então algumas coisas ele realmente acertou, tá? É bem louco, mas realmente algumas coisas ele acertou no filme. Outras ele errou, tá? Outras ainda não existem. Então, o filme, gente, é um filme assim, com uma paisagem bem assim, fosca, né? Chuva, sempre chuva, muita gente, muita bagunça, uma mistura de culturas, tá? Você vê a globalização, tá? A globalização, ele acertou. A globalização, a mistura de culturas, né? Você vai vendo. Então, deixa eu contar como é que é. Esse filme se centra no Harrison Ford, que é o personagem principal, e ele é um caçador de replicantes, tá? Então, a história toda vai se centrar no drama do Harrison Ford, que é o personagem, que é o caçador de replicantes, tá? E o que acontece? Então, existiu uma época que eles criaram replicantes, só que eles não precisam mais dos replicantes. Então, eles eliminaram os replicantes, que eram tipo androides, tá? Androides que eles inventaram, né? E que faziam serviços sujos, né? Matavam pessoas, faziam aqueles serviços mais assim, excluídos, né? Para os excluídos, tá? Os replicantes faziam esses serviços, mas que ninguém queria fazer, tá? E aí, como chega nesse momento, não precisam mais de replicantes, então eles eliminam uma boa parte dos replicantes, só que sobram alguns ficam. E qual é a função do Harrison Ford, que é o personagem principal? É encontrar os replicantes e matar os replicantes, tá? Porque é uma empresa que criou esses replicantes e ela quer tirá-los, né, do mercado. Tá, é mais ou menos isso, é descartar, né? Usou e descartou. É aquela visão capitalista, tá? Né? Então,
Toda a história vai se passar num drama que o caçador de replicantes, que é o Harrison Ford, vai viver, tá? Porque é o seguinte, o caçador de androides, ele se apaixona por uma replicante. Porque os replicantes, eles são idênticos aos humanos. E tem momento no filme que é impressionante. O replicante parece ter mais sentimento que o humano, tá? Esse é um ponto que eu destaco, que me chamou a atenção no filme. É um ponto de análise. O quanto nós vamos perdendo os sentimentos e a capacidade de sentir, né? De ter sensibilidade. Então, é muito louco porque os replicantes parecem serem humanos e os humanos parecem ser replicantes. Tem momento que você não consegue distinguir um do outro, tá? Então, é impressionante. Eu acho que essa é uma crítica que eu faço e essa é uma reflexão que eu trago para vocês. É comum eu encontrar pessoas que parecem não ter a mínima sensibilidade. As pessoas vão perdendo a sensibilidade, tá? Até na maneira, falam coisas às vezes que não deveriam falar, né? Vão perdendo a capacidade de sentir, de ter sensibilidade, tá? A gente vai perdendo, tá? Se a gente não trabalhar, a gente vai perdendo, as pessoas vão perdendo. Então, é interessante, porque os replicantes é muito louco, né? Então, é aquele filme, aí você vê aquela paisagem, parece Japão, sabe? Japão, Tóquio. Aqueles neons, aquele monte de gente na rua, sabe? Eles comendo, né? Aquelas feiras de rua, aquelas coisas. Tem muito japonês, coreano, você vê, né? Tem muitos personagens que representam os asiáticos, né? Porque o Japão, ele é muito tecnológico e ele coloca o Japão lá como um centro de tecnologia e avançado, tá? Que está em alta. E não deixa de ser verdade, né? Não deixa de ser verdade. Japão, China, né? Então, ele acerta de uma certa forma lá, né? Porque esse filme é de 1992, é da década de 1990, tá? Então, é interessante. Então, ele vai mostrando todo esse drama, né? Os replicantes, alguns replicantes tentando, né? Se salvar, né? Porque eles não querem morrer. Então, você vê, existe um sentimento, né? Eles têm sentimentos. Eles não são robôs, eles têm sentimentos. E mostra ele chorando, né? Então, assim, é uma coisa muito louca, realmente muito louco, tá? O filme. E ele se apaixona por essa replicante e ele tem dificuldade de executar a função dele, né? Que é matá-la. E assim, eu não vou contar o final do filme, eu acho que vocês devem assistir, né? E tirar as próprias conclusões, tá? Mas é muito louco o filme. E é interessante porque até o fim do filme se suspeita que ele também é um replicante, né? Que o caçador de replicantes é também um replicante. Isso fica no ar. Fica essa dúvida no ar. Porque o replicante, ele é idêntico ao ser humano. E tem hora que o replicante tem sentimentos, ele parece muito mais humano do que humano. É impressionante. Realmente é muito louco, tá? Eu acho que isso é uma crítica que o Ridley Scott está fazendo, né, ao ser humano. É interessante porque os filmes do Ridley Scott e o do Thelma e Louise, também eu percebo isso, ele coloca muito essa questão da dificuldade que nós temos de lidar com o diferente. Por que não agregar? Por que não viver replicantes e humanos? Né? Então, sempre parece que um querendo tirar o outro, essa nossa dificuldade de adicionar e incluir o diferente da gente. Eu acho que isso é o que mais me impactou no filme Blade Runner, tá? Eu traía isso para a nossa vida e para as artes marciais. Você vê que nos dojos existe uma exclusão. Os diferentes são excluídos, tá? Não existe uma inclusão, inclusive no Aikido. O Aikido fala de inclusão, mas as pessoas no Aikido excluem. Eles excluem o diferente, tá? Porque eu já ouvi vários relatos de pessoas dizendo para mim que largaram o Aikido porque sentiram preconceito. Porque elas eram mais pobres, porque elas não eram elitizadas. Bom, eu tive problema. Eu fui excluída, né? Eu fui tirada do dojo porque eu sou feminista e porque eu fui uma do machismo. Fui. Então, é uma forma de exclusão. Então, vocês veem, existe uma incoerência dentro do Aikido, tá? É uma hipocrisia.
Na verdade, existe uma coisa de vender o Aikido, mas o Aikido não é assim. Publicidade, é uma propaganda. Eu diria até que é uma propaganda enganosa. É uma propaganda enganosa. Quando você está lá dentro, você vê que não é bem assim, tá? Eles excluem o diferente, né? Eles realmente não entenderam que o Aikido, ele é inclusão do diferente. Ele não é exclusão. E, no entanto, eu fui excluída, né? Eu vivi a exclusão dentro do Aikido, tá? Nos 3 dojos em que eu estive. Eu vivi e eu tenho relatos, tá? Então, você vai ver. E nas artes marciais, no geral, tem sim. Eu vi em todos os dojos isso. Do ninjutsu eu vi coisas bárbaras, tá? Então, o diferente é excluído. Isso me lembra muito no Blade Runner. Ele é eliminado, tá? No Aikido, o diferente é eliminado. Ele é mandado embora do dojo. Ele é eliminado, né? Ele é mais do que excluído, ele é eliminado. E o que acontece? Como existe uma, né, uma congregação no Aikido, eles criam um problema para você conseguir dojos para ele, tá? Então eles querem realmente te limar. É perverso. Por isso que eu falo, a filosofia do Aikido é uma coisa, mas quando você tá lá dentro, você vê que é outra. Outra totalmente outra, né? É o oposto do que a arte prega. Por isso que eu acho que é mais fácil você aprender Aikido fora do dojo do que no dojo. No dojo você vai aprender o anti-Aikido. É verdade, tá? É verdade. O que eu vi foi mais ou menos isso, tá? Por isso que eu falo, vocês tentam entender quem fala e quem escreve. E qual é o objetivo dessa pessoa? O sensei, claro, vai sempre vender uma ideia boa. E os alunos também vão, porque eles têm que puxar o saco do sensei. Eles não podem ficar mal com o sensei. Então eles não vão falar mal do dojo. Não vão. Porque eles sabem que vão ser perseguidos, inclusive, né? Que nem aconteceu comigo. Então é isso. Então, assim, o que eu tô querendo trazer, eu acho que o de mais forte, voltando pro filme, que o Ridley Scott traz pra gente refletir, é sobre a exclusão do diferente. O que a gente não entende, a gente exclui. A gente tira. A gente tira porque a gente tem medo de ver. A gente tem medo de ver o diferente, né? De lidar com o diferente. Talvez porque a gente tem medo de que o diferente carrega algo da gente que a gente não vê. Ou que a gente não vai saber lidar. Tá? Isso aí é, né? Aí é mais psicológico. Tá? O que eu quero dizer é isso. A gente tem que fazer um movimento oposto. Incluir, não excluir. A gente tem que agregar com o diferente. Porque o que seria certo? Eles ganhariam muito mais se eles agregassem os replicantes. Porque os replicantes, eles trazem um conhecimento a mais, né? Então, o que é mais inteligente? Agregar, não eliminar. Mas o que acontece? O ser humano, ele tem medo. Ele é muito inseguro, ele tem medo de ser substituído, tá? O ser humano, ele carrega isso com ele, tá? Essa ideia da competição, de ser substituído, ele é muito inseguro, o ser humano, né? Então, ele tem medo que o outro pegue, né? Pegue o lugar dele, ou, né? Ou brilhe mais que ele. E aí, o que ele faz? Ele elimina. As pessoas só vão eliminar realmente quem representa um perigo, né? Para elas. Quem brilha mais, quem sobressai mais, quem fala coisas que eles não querem, né? Então, nas artes marciais você vai ver, não nas artes marciais, só na vida, tá? Tô estendendo isso pra vida. O diferente, ele é excluído. Se ele não entrar, fazer parte do grupo, se ele não se tornar igual ou fingir que é igual, tá? Ele será excluído e eliminado. Que é o que eles faziam com os replicantes. E aí, quando ele se apaixona por uma replicante, ele fica num conflito. E, na verdade, eu acho que vai além, não é só a paixão. Eu acho que ele começa a se confundir, porque o replicante, ele confunde com o ser humano, ele tem mais sentimento. Tem uma parte no filme que eu achei muito marcante. É uma parte que ele vai num lugar que ele tá suspeitando que uma mulher é replicante, tá? Aí, o que ele faz? Ele vai, se esconde, tá? Ela, acho que trabalha num lugar de espetáculos, tá? Porque é o seguinte, os replicantes, eles ficavam com uns trabalhos mais piores, sabe? De prostituição, né? De matar, aqueles trabalhos ruins, assim, sabe? Que ninguém queria fazer, tá? E ela trabalhava nessa casa, e aí, o que acontece? Ela percebe que ele quer matá-la, porque eles sabiam. Aí, começa uma fuga, ela correndo e ele correndo, ela correndo e ele atirando.
pega nela, sabe? É muito impactante essa cena. Ela pula e ela cai no vidro, sabe? É muito impactante, porque é muito impactante essa cena. Realmente, eu fico impactada com essa cena, assim. Porque eu sou a favor de agregar, né? Não excluir, não eliminar, né? E ele também fica numa crise, porque ele olha para a replicante e ele vê um ser humano. É idêntico, é idêntico. Ele fica, inclusive, na dúvida se ele matou, né? Uma mulher, porque é uma mulher, ou uma replicante. Ele fica na dúvida, tá? Porque ele vê uma mulher, um ser humano, né? Porque e o replicante é impressionante, é o que eu falei. Ele parece mais humano que o ser humano, tá? Eu acho que o Ridley Scott, ele faz essa crítica, que o ser humano está perdendo, né? A sensibilidade, né? A compaixão, a sensibilidade principalmente. Eu vejo que as pessoas não têm a menor sensibilidade, tá? Para falar as coisas, né? É no Aikido mesmo. Eu me decepcionei muito, eu não tive nenhuma alegria com as pessoas do Aikido, realmente. A arte, sim, a arte me trouxe muita alegria, mas com as pessoas do Aikido, nenhuma. Eles não têm sensibilidade, eles são frios, né? Eles são, sabe assim, não tem nada a ver com o Aikido, eles não têm nada a ver com o Aikido, sabe? Nada, né? Não consegui ver nada neles de Aikido. É triste, mas eu acho que é assim, entendeu? Eu me lembrei muito. Então, nós vamos falar, gente, mas esse filme, gente, teve uns bastidores muito complicados, tá? Eu não sei se vocês sabem, Harrison Ford, ele não se dava com a atriz que fazia o papel, né, da mulher que ele se apaixona. Eles não se davam. Então, foi muito difícil, ele fala que foi muito difícil, foi um dos filmes mais difíceis dele trabalhar, tá? E o Harrison Ford também não se dava, o Ridley Scott, eles não se davam, tá? Então, foi um filme que o Harrison Ford fala que foi um filme muito difícil para ser feito, muito difícil, e que ele tinha esses problemas, né? Com os atores, tudo, e aí mas o Harrison Ford é um filme muito forte na carreira dele. Eu acho que é um dos filmes mais interessantes de ficção científica que eu vi, porque ele mostra muito isso do humano, né? Do replicador, do androide, e essa coisa de que parece que o robô tem mais sentimento que o ser humano, porque o ser humano vai perdendo, tá? Então, esse é o nosso filme, gente. E eu acho que sim, os elementos mais importantes são essa coisa da perda da sensibilidade, essa crítica que ele faz, né? Do androide, que parece humano, e o humano que parece um androide. Eu acho que a questão da exclusão do diferente, tá? Eu acho que também é algo que me chama atenção e que eu trago para as artes marciais, porque o preconceito e a exclusão nas artes marciais é algo muito pesado, é muito forte, tá? Realmente. A arte marcial, ela é para todos. Não pode ter exclusão. Mas você percebe que até os senseis me começam com isso, tá? Você vê a exclusão nos senseis, e vai passando, tá? As mulheres, então, total. As mulheres são totalmente excluídas nas artes marciais. Elas são sombras, tá? Por isso que elas falam o que eles querem. Elas são assim, capachos. As mulheres nas artes marciais são capachos, tá? É verdade, não é que então piorou. Elas não falam, elas são surdas, mudas e cegas. Elas só falam o que agrada ao sensei. Elas vão falar o que agrada ao sensei e o que agrada ao sistema do Aikido. Elas não vão falar nada de diferente disso, tá? É como se fosse uma fita. É uma fita gravada, tá? É verdade, é isso. Eu estive lá dentro, né? Eu vi, é assim mesmo. Então, é isso, gente. Eu vou falar do filme Thelma e Louise. Esse filme é um filme que é especial para mim. É do Ridley Scott também, e ele vai tratar a questão diferenças, exclusões, tá? Mas em Thelma e Louise não tem saída, tá? E no Blade Runner também não tem saída para os personagens, tá? O final vai ser aquele. Não tem um final feliz, tá? O mal vence o bem, tá? Nesses filmes, o mal vence o bem. E por isso que eu acho que ele incomoda tanto, mas por isso que ele traz o questionamento. Porque o final de tanto Thelma e Louise quanto Blade Runner não é um final feliz. Eu tô trazendo filmes para vocês que não tem um final feliz. Nenhum. Nem Laranja Mecânica, nem Taxi Driver,
e nem esses dois. Não tem um final feliz. O mal vence, tá? Então é isso, gente. Reflitam, assistam o filme e façam suas próprias leituras, né? Cada um tem o seu referencial, cada um vai ler da sua maneira, tá? E então, e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.